Relatório da CPI da pandemia será votado ainda hoje. Olha, até que enfim, esse relatório dessa CPI, que durou 6 meses, está pronto. Estão os senhores senadores, membros da CPI, estão discutindo o relatório para, ao final, ser esse relatório colocado em votação. Ele será aprovado se tiver a metade mais um dos senhores senadores membros da CPI da pandemia. Iniciaram as discussões hoje cedo. Agora, por volta de 14 horas, eles deram uma parada, uma pausa, para retornar às 15 horas, devem estar retornando às 15 horas, para os debates. 17h30 vão parar mais uma vez, porque vai haver uma sessão para aprovar uma matéria lá no Pleno do Senado Federal. 17 horas param e a ideia é 18h30 retornarem para ainda hoje, não se sabe a hora, depois dos debates, depois que todo mundo usar a palavra, os prós e os contras, colocarem esse relatório em votação. Chama a atenção que esse relatório do senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI da pandemia, indicia 80 pessoas. 80 pessoas até agora. Mas o presidente da República, o presidente da República está sendo criminalizado pelo relatório da CPI da pandemia em 9 crimes, como quem cometeu 9 crimes nessa CPI da pandemia. A CPI ela teve um papel, reputo que importante, claro, não deixa de ser importante, porque muitos fatos foram revelados que a opinião pública não tinha conhecimento deles, mas também não há quem diga que não foi uma CPI altamente politizada, até porque são políticos que estão tratando ali. O ano que vem é ano de eleição, e eleição que diz diretamente àqueles que estão ali na CPI da pandemia, que são senadores. Uma parte deles haverão de colocar seus nomes nas eleições do ano que vem para concorrer de novo ao Senado, ou concorrer ao governo do seu estado, ou a qualquer outro cargo, mas diz respeito diretamente àqueles senhores senadores. E aí, nós sabemos que onde existem políticos, tudo é tratado politicamente. Tudo é tratado politicamente. Nós vimos lá que tinham 2 grupos. A maioria, um grupo de oposição com 7 senadores, ou melhor, de oposição ao governo federal, com 7 senadores. E um grupo minoritário, como titulares daquela CPI, com 4 senadores, que faziam veementemente e enfaticamente a defesa do governo. Vale ressaltar que na defesa do governo, o senador Rogério, o senador jovem, esse senador Marcos Rogério, realmente, na minha concepção, teve um destaque importante. Pode ser que a defesa que ele fez do governo não tenha atendido aos interesses e às expectativas da população. Não é isso que eu estou me referindo. Estou me referindo à forma como o senador Marcos Rogério dominou os temas que foram tratados na CPI da pandemia. Com categoria, com calma, com seriedade, incisivo muitas vezes, sem ter medo de cara feia, porque a maioria lá é da oposição. E aí, dos indiciados, agora, de última hora, o senador Renan Calheiros colocou também como indiciado um senador, colega de CPI de pandemia, o senador Luiz Carlos Reis, o senador mais votado do estado do Rio Grande do Sul. Não é por isso que
que a pessoa não possa errar, porque foi o mais votado do Rio Grande do Sul. Só para dizer quem é ele. Claro, é um senador assim meio que folclórico. Eu em alguns momentos assisti a algumas sessões da CPI da pandemia e a gente vê o Luiz Carlos Reis assim, contando umas histórias, tal, dizendo que está no livro, que o pesquisador tal, A, B ou C. Mas parece que os outros senadores não respeitam muito o senador Luiz Carlos Reis, apesar de ter sido o mais votado senador do estado do Rio Grande do Sul. E aí hoje ele disse que os outros membros da mesa, da direção da CPI da pandemia, era como se seguissem cegamente, em outras palavras ele disse isso, ao relator Renan Calheiros. E isso desagradou aos membros da mesa e o senador Renan Calheiros disse, então o senhor está indiciado também. Indiciado, ora, o cara senador da República, indiciado por conta da palavra, por conta da fala, por conta de se posicionar, ou agradando ou desagradando, mas se posicionar dentro de uma comissão parlamentar de inquérito, que ele hoje é membro titular, iniciou como sendo suplente, mas com a saída do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil do governo federal, ele foi alçado à condição de titular da CPI da pandemia. E lá foi indiciado. E aí está o maior imbróglio. Eles pararam para 1 hora para o almoço e para discutir. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um cara muito... Eu acho que o fato de você não querer se posicionar, interferir nos trabalhos da CPI é uma coisa. Mas o fato de você ser omisso é outra coisa. Aí ele já procuraram o presidente do Senado em relação a isso. Ele disse, olha, eu não interferi na CPI da pandemia, não vai ser agora que eu vou interferir, mas eu acho que houve excesso da parte do relator em ter indiciado um colega senador por conta da sua opinião. Você ser indiciado por conta... Estão dizendo que ele trouxe muita fake news. Mas fake news ali muitos trouxeram, hein? Não só foi se o senador Luiz Carlos Reis trouxe fake news, outros senadores também trouxeram, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado. Fato é que estão para decidir agora, nesse intervalo, se manterão o indiciamento do senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, ou se deixarão somente o nome dele constando lá para ser apurado se ele trouxe fake news ou não. O fato é que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, também foi indiciado. Outro senador que também entrou no relatório do senador Renan Calheiros. Então tá lá, o imbróglio está criado. Eu acho que quando retornarem, se já não retornaram, vai haver ainda muito barulho, muita conversa. Eles retornarão agora e vão parar às 17h30, ou melhor, 17 horas. Depois voltam às 18h30 para finalizar. Todos aqueles que têm foro privilegiado, serão indiciados se o relatório for aprovado. Mas é muito provável, né, que será aprovado. Ora, se tem maioria, tem 7 oposição contra 4 do governo, é óbvio que esse relatório será aprovado. E em sendo aprovado, todos aqueles que têm foro privilegiado, os seus inquéritos irão para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pelo fato de terem foro privilegiado. Terminando a CPI da pandemia, a parte de interrogatórios e votação do relatório hoje, vamos aguardar os próximos passos. Vamos aguardar o que é que vai acontecer daqui para frente. Fato é que ninguém pode negar de que houve muita pitada de política, de interesse político nessa CPI da pandemia. Adelson Andrade para o portal BR 104.